Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Materna. Estamos aqui com Isadora Ribeiro, que vai falar sobre amamentação. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo Muito bom? obrigada pelo convite. Vou falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é aleitamento materno, amamentação. Consultora de amamentação, especialista em cuidado materno-infantil com enfoque em aleitamento materno. Pioneira em laser terapia aplicada no pós-parto no município de Cuiabá. Faço parte do membro de clubes do aleitamento materno e eu estou feliz pelo convite. Que bom te receber aqui. Vamos tirar dúvida de muitas mamães. Sim, Uma mãe já nasce sabendo amamentar, quando a criança nasce, estamos aqui, veio aqui o bebê, eles já dão no peito da gente e não tem nada antes que pode ajudar essa mãe a entender a amamentação? na verdade, Miriam, as mães elas se preparam para o parto, elas se preparam no pré-natal, mas elas não se preparam para o pós-parto, elas não se preparam para amamentar. E, infelizmente, a amamentação não tem nada de intuitivo daquela mãe. Eu nasci mãe, agora eu sou uma mãe, eu nasci uma mãe, nasce o bebê, nasce uma mãe. Essa história aí é mito, né? Porque essa mulher ela não sabe, às vezes, nem posicionar esse bebê, nem pegar esse bebê direito, né? Principalmente dependendo dessa mãe, se ela fez um tipo de parto, seja parto normal ou parto cesariano. É difícil para essa mãe, num parto cesariana, às vezes, amamentar, né? Porque imagina aquela mãe com vários cortes internamente, segurando um bebê de quase 3 quilos num braço, tendo que amamentar. Então, essa mãe ela precisa aprender a amamentar juntamente com o seu bebê. Porque é um bebê que fica 9 meses ali no útero, né? De repente ele nasce sem saber o que tem que ser feito. E muito menos essa mãe, porque ela se preparou para o parto, ela se preparou na gestação, mas não preparou para o pós-parto. Então, isso é muito difícil a gente ver muitas mães assim apresentando dificuldade na amamentação. E aí que entra o serviço de consultora de amamentação para ensinar essa mãe a amamentar, juntamente com o seu bebê também, que ele não sabe como que vai pegar a areola, como que vai fazer essa sucção, né? Então a gente está aqui para ensinar essas mães sobre amamentação. E a mãe, quando está grávida, ela deixa muito de comer pimenta, ela deixa muito de tomar um refrigerante, ela cuida mais da alimentação pro bebê não ficar com cólica quando nascer. Isso é mito ou é verdade? A alimentação não interfere na amamentação. A mãe ela pode comer de tudo. Ela tem que comer de tudo. A mãe ela tem que comer arroz, tem que comer feijão, né? Ai, feijão dá cólica no bebê. E a gente sabe que a cólica no bebê é um processo natural, né? O órgão do bebê é imaturo, né? É um bebê imaturo. Então, tudo que essa mãe for consumir, a gente sabe que não tem nada disso que passa o alimento através do aleitamento materno. Ah, você vai comer feijão, vai passar alguma coisa para o bebê, para esse bebê ter cólica. Então, por esse organismo ser imaturo, o bebê vai ter cólica. Mas a gente tem que ver como que é essa cólica. A cólica é aquele choro estridente, que a gente não consegue nem acalmar o bebê, né? Aquele bebê que chora, a gente coloca no braço, coloca no peito, não tem solução. Isso sim a gente pode até achar que é uma cólica. Mas se o bebê chora demais, e aí você coloca no peito e o bebê se acalma, isso não é uma cólica, né? Então a gente tem que também tomar cuidado com o que a gente vai falar para essa mãe, porque isso pode prejudicar até no processo de amamentação. E a mãe ela precisa se alimentar muito bem, porque ela perde caloria amamentando, né? Então isso que falam para a mãe, você não pode beber, não pode comer comida apimentada, não pode comer comida japonesa, não pode comer chocolate, entendeu? Não pode tomar um refrigerante, não pode tomar café. Isso tudo é mito, né? Igual quando dizem para a mãe, tomem 10 litros de água, que você vai produzir leite materno. Isso também é mito. A gente sabe que o que faz com que aumente a produção de leite é a quantidade que este bebê vem à mama. Não é água, não é o suplemento que você está tomando, não é nada disso. É o bebê que faz com que aumente sua produção de É leite. quanto mais ele vai amamentando, mais leite vai produzindo. Sim, mesmo porque a nossa mama ela é fábrica de leite materno, ela não é estoque de leite materno. Então, às vezes, a mãe ela fica tempo sem amamentar. Ah, eu fico 3, 4, 5 horas sem amamentar. A mama realmente vai ficar volumosa, porque o cérebro está te mandando uma mensagem: estou produzindo leite materno, mas não está tendo bebê para retirar esse leite materno, né? E aí pode ocorrer o quê? As complicações que a gente vê por aí: mastite, abscesso mamário, né? Eu estou pegando
vários casos de mulheres que estão, a mama tá, assim, sai secreção, tá ficando com ferida, entendeu? Por quê? Por falta de orientações, infelizmente. E quanto mais cheio tá a mama, mais vai vazar esse leite? E além de vazar esse leite, também é perigoso para essa mãe, né? Por quê? Porque o corpo tá mandando, tá produzindo leite. E se não tem bebê para retirar, para extrair esse leite, isso daí também pode prejudicar até na produção. Porque, não é que essa mama tá volumosa, tá bacana. Esse bebê ele precisa retirar esse leite, ele precisa extrair esse leite para poder produzir mais leite. Porque se não tem bebê mamando, o cérebro vai entender o quê? Não tem necessidade de eu produzir leite. Uma vez eu postei no nosso Instagram do podcast algumas perguntas, e uma das perguntas da amamentação foi assim: se eu não quiser dar leite materno para o meu filho, eu vou ser menos mãe? Não, não, gente. Independente da mãe amamentar na mamadeira, com fórmula, ou aleitamento materno, você vai continuar sendo mãe, né? Você carrega 9 meses do seu filho para rotular, porque eu não dei o seio, eu não vou ser mãe, não. Eu acho que isso acaba prejudicando até o psicológico dessa mãe, né? Então seria a mesma coisa, eu não tive parto normal, eu tive parto cesariana por escolha minha, eu vou ser menos mãe dos meus filhos? Não. Mas você não amamentando, você pode prejudicar mais essa criança, sim, né? a gente sabe, né, dos benefícios que o aleitamento materno traz pro bebê e para a mãe, né? Então, o benefício do leite materno para essa criança, a gente sabe que o leite materno ele é imunologicamente importante, então toda a imunidade que essa mãe tem, ela passa para o bebê através do leite materno. A gente sabe que o leite materno protege contra a diarreia, contra a pneumonia, contra a alergia, né? A gente sabe que bebês que amamentam por 1 ano e meio, 2 anos, o QI dessa criança é elevado. Então, a gente só tem benefícios em relação ao aleitamento materno. Mesmo porque essa mãe está produzindo leite ali, na hora que o bebê vem, a mama, né? Por ser fábrica de leite materno, pela mama ser uma fábrica de leite materno, está produzindo todas as vezes que o bebê vem, então a gente só sabe dos benefícios que esse aleitamento materno vai fazer para esse bebê. Para a mãe, a gente sabe que o aleitamento materno protege contra câncer de mama, câncer de ovário e útero, além de perder peso, né? Então, a gente ganha uns pezinhos aí na gravidez. Com o aleitamento materno, a gente consegue eliminar esses pesos, mesmo porque a gente gasta muita energia amamentando, né? Então, tudo isso a gente tem que desmistificar, né? A gente tem que deixar com que esse pós-parto, essa amamentação, seja mais leve, né? Sem muita cobrança, sem muito rótulo, porque aí, às vezes, essa mãe ela vai no que o Instagram tá falando, no que a blogueira tá dizendo, né? Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, orientações com embasamento científico, né? O que o Ministério da Saúde preconiza, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, o Unicef preconiza. Então, assim, não é o achismo, né? Sim. Então, se eu estou atendendo essa mãe é porque eu estudei para isso, né? Então, eu não vou dar qualquer orientação, porque já basta as orientações externas que vêm para essa mãe e acaba prejudicando às vezes, né? Porque às vezes essa opinião das pessoas, às vezes até da rede de apoio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a rede de apoio, sim, quem está nos ajudando em casa, né? Porque às vezes a sua mãe não te amamentou. Aí ela vai falar para você bem assim, mas eu não dei de mamar, você também não vai dar de mamar. Como que vai ficar a cabeça dessa mãe, né? Que acabou de parir um bebê, se a minha mãe não conseguiu amamentar, eu também não vou conseguir dar de mamar pro meu filho. Ou seja, essa mãe, ela já fica, se ela não conseguiu, eu também não vou conseguir. Aí já vira aquela bola de neve, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos falando para essa mulher no pós-parto. Cirurgia plástica, quem já fez redução de mama, interfere na produção de leite? A gente sabe que pode atrapalhar, mas, como eu falei, o leite materno, ele é fábrica, a mama é fábrica. Então, assim, às vezes pode atrapalhar se mudar a questão da areola, porque o bebê ele tem que abocanhar a areola, né? Então, aí, se a gente tem uma areola que foi retirada, removida, colocada em algum outro lugar, a gente tem que fazer com que esse bebê pegue essas terminações nervosas num lugar diferente. Uma vez, lá no Big Lar, estava fazendo uma campanha de leite materno. E minha filha era pequena. E eu peguei e fui
fui, me chamaram, você pode amamentar, ajudar? Eu fui, só que aí quando foi para tirar o leite, ficou bem pouquinho. O meu deu leite, mas deu bem pouquinho. Aí eu ficava com medo, assim, será que o meu leite é fraco? Existe leite fraco? Porque não sai bastante? Será que a criança está alimentando? Ótima pergunta. Não existe leite fraco. Existe opinião errada. É porque a gente sempre intitula, a criança está chorando, a criança pode estar com fome, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, que nem todo choro é fome, né? Que não existe leite fraco. É claro que a absorção desse leite materno no organismo dessa criança, ela é mais rápida, né? Então o leite materno ele é digerido em torno de 48 minutos no organismo dessa criança, diferente de uma fórmula que é digerida em torno de 78 minutos. Por quê? Porque o aparelho gastrointestinal dessa criança não está preparado para uma fórmula. Então, ele vai trabalhar muito mais e lentamente para poder fazer essa digestão para essa criança, diferente do leite materno, né? Que é digerido e absorvido mais rápido. Então, não existe leite fraco. Por isso que o bebê vem mais vezes à mama, pelo fato de essa absorção ser rápida mesmo, né? Então, essa questão de que eu estou ordenhando 10 ml, estou ordenhando 20 ml, não é isso que esse bebê está ingerindo, né? Porque a gente observa aí a questão da sucção do bebê. E não é parâmetro para a consultora de amamentação, para quem entende de amamentação, que ordenha é parâmetro para aumento de produção de leite, né? Então, a gente tem que deixar muito bem claro isso. Então, se você tirou 10 ml hoje, amanhã você pode tirar 11, 12, 13, e assim vai aumentando a questão da ordenha de mama. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com o psicológico dessa mãe, né? Porque a gente sabe aí que a depressão pós-parto existe, né? Então, dependendo do que eu falo para essa mãe, essa mulher ela pode desenvolver um baby blues. A gente sabe que o baby blues ocorre em 80% das mulheres, né? O baby blues é uma tristeza puerperal que ocorre em 80% dessas mulheres. Elas se sentem inseguras. Será que eu vou dar conta de amamentar? Será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? Às vezes o bebê está chorando do lado, essa mãe está chorando do outro, né? E às vezes as pessoas ficam rotulando essa mãe de que essa mãe tá nervosa, tá estressada ou tem algum problema. Mas a gente tem que olhar muito para essa mãe, porque não é isso, nasce um bebê, nasce uma mãe. Coitada, essa mãe também está perdida, às vezes, igual esse bebê. Porque esse bebê ficou 9 meses dentro da barriga. Aí, de repente, está aquele bebê que ele não fala, o bebê ele chora. Sim. E aí a gente tem que identificar o choro do bebê. Esse bebê tá chorando por quê? Tá chorando que ele tá com cocô? Ele tá com xixi? Ele tá com calor? Né? Ou ele tá com frio? Porque às vezes aqui no município de Cuiabá, num sol de 40 graus, a criança tá toda encapotada. Empacotada, gente. Então a criança também sente calor. A gente tem que tirar gorro, a gente tem que tirar luva, a gente tem que tirar touquinha, entendeu? Isso mesmo, empacotando essas crianças que a gente vê aí, né? Isso faz com que essa criança perca peso, pode ter uma febre. Então, são várias coisas que ainda essas famílias levam de crendice de antigamente que a gente tem que tirar, né? Porque nem todo choro é fome, né? A gente tem que ver o que é esse choro. E, às vezes, o que eu vejo muito é a questão da rede de apoio, falar para essa mãe bem assim, não deixa essa criança no colo que vai estragar. Vai deixar a criança mimada, vai deixar a criança mal acostumada. Gente, a criança nem sabe que nasceu, né? Tem a teoria aí da estrogestação, para quem sabe, né? Para quem entende que uma gestação não era para durar 9 meses, e sim 12 meses, né? Só que, como o nosso corpo não ia aguentar ficar um ano com o bebê dentro da gente, né? Devido à questão de via de parto aí, do parto natural, do parto normal, esse bebê ele tem que nascer 3 meses antes. Então, por isso que o bebê fica até 9 meses dentro da gente. Porque esses 3 outros meses, esses 3 meses aí que a gente fala do bebê, que a gente chama de estrogestação, essa mãe está gestando esse bebê fora do útero, né? Então, são 2 pessoas que estão ali se conhecendo, né? Então, o colo, abusem do colo, mãe, abusem do colo, pai. A avó tá ali, deixa esse bebê no colo da avó. Então, vós, pelo amor de Deus, colo não estraga bebê. Aqui tem gente que fala assim, eu não vou deixar segurar o bebê, não vou pegar ele no colo, porque eu sou sozinha e depois ele só vai querer colo. Mas esses 3 primeiros meses é de extrema importância para o bebê se sentir protegido. Ele precisa entender que ele está sendo gestado fora do útero. E isso é no colo. E bico de peito?
O famoso bico de silicone, né? A gente sabe que vão ter mães que serão necessárias utilizar o bico de silicone, mas tem mães que não têm necessidade do bico de silicone. Sim. Mas aí eu fico muito preocupada quando o profissional introduz um bico de silicone, essa mãe vai embora com esse bico de silicone, como que a gente depois vai retirar esse bico de silicone, né? Porque isso também faz com que a amamentação seja prejudicada, faz com que o bebê chore, né? Porque ele tá acostumado com um bico de silicone, e de repente ele vai vir a mama, ele realmente vai chorar. É igual quando a gente introduz mamadeira, a gente introduz chupeta nessa criança. As crianças, eles não pedem nada disso. Não. A gente que fica lá colocando até o bebê pegar a chupeta. A mamadeira faz com que esse bebê ele tenha confusão de fluxo, ele tenha confusão de bico, né? Porque o fluxo que sai na mamadeira é totalmente diferente do fluxo que sai da mama. Sim. E os bebês, eles gostam de fluxo, os bebês, eles gostam de facilidade, Sim. né? Nós gostamos de facilidade, o bebê não vai gostar de facilidade? Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado todas as vezes que a gente for introduzir qualquer utensílio nessa amamentação. A gente tem que fazer com que essa mãe aprenda a amamentar, coloque esse bebê adequadamente no seio, né? Porque às vezes a mãe ela fica preocupada somente com a boquinha do bebê. Ele está fazendo a boquinha de peixinho, ele está fazendo a pega correta, mas a boca de peixinho é a última coisa que a gente vê na amamentação. Pelo menos eu vejo, é a última coisa, né? Porque essa boca de peixinho, tudo bem, pode estar bonitinha ali, mas será que essa boca está corretamente? Tá. Será que esse bebê abocanhou essa areola corretamente? As mães ficam muito preocupadas com o mamilo. Sim. Eu tenho um mamilo plano, eu tenho um mamilo invertido, eu tenho um mamilo protuso. Deixa o mamilo de lado. O mamilo é a última coisa que a gente tem que se preocupar na amamentação. A gente tem que fazer com que esse bebê ele pegue a parte escura, a areola. É ali que estão as terminações nervosas para o bebê fazer com que tenha uma boa extração de leite materno. Então, às vezes, a gente observa essa mãe com a cabecinha do bebê bem na dobra do cotovelo, entendeu? E a gente sabe que isso é um mau posicionamento. Então, quando o bebê vem mal posicionado na mama, ele vai fazer uma pega errada. Então, o posicionamento é mais importante do que a boca de peixinho. O posicionamento correto seria como? Não era... Não, a gente não coloca o bebê, a cabecinha do bebê aqui na dobra. Sim. A cabecinha do bebê ela tem que estar mais próxima à sua mão. Sim. Então, a gente tem que segurar o bebê aqui, ó. O cotovelo é para te apoiar, seja no travesseiro, na almofada de amamentação, onde você estiver amamentando. O bebê tem que estar mais próximo. Porque se eu coloco o bebê aqui, essa mama sobe, é elevada, o bebê ele fica desorganizado na mama. Então, quando esse bebê está aqui mais próximo à sua mama, o bebê está mais próximo à sua mama e vai abocanhar melhor. Eu tenho 3 filhos, mais 2 gestações, né? Que um veio gêmeos. O gêmeos, ele acabou amamentando menos porque foi inserida a fórmula. E a fórmula é como se fosse minha irmã fala bem assim, o leite é como se fosse uma verdura que é rápido de ser digerido. Agora, a fórmula já é como se fosse uma feijoada, que o bebê até dorme até a noite toda quando dorme. Vamos lá. Eu adoro, e eu sempre falo isso para as pacientes. O leite materno lembra uma sopa porque a digestão é mais rápida. E a fórmula lembra uma feijoada porque a digestão é mais lenta. É isso mesmo. Por quê? Porque o organismo desse bebê não está preparado para o leite de fórmula. Imagine um leite de vaca que fazem todos os processos lá para ficar em pó, né? Porque não tem leite materno em pó. A indústria até tenta, mas não consegue. Então, a indústria também faz com que essa mãe desacredite no seu potencial de aleitamento materno, né? Porque a indústria está falando lá que um bebê fortinho, bonitinho, gordinho, que dorme a noite inteira é aquele bebê que amamenta na fórmula. Sim. Mas a gente sabe que isso também não vai acontecer. Porque às vezes você está dando uma madeira de 2 em 2 horas na noite, ou você dá meia-noite, 3 horas, dependendo do como esse bebê tá, ele vai acordar. E aí você vai acabar introduzindo uma fórmula. E a gente sabe que a fórmula não tem os hormônios necessários que essa criança precisa. Então, o bebê de 0 a 3 meses, ele não produz melatonina, né? Que é um hormônio responsável pela regulação do sono. A mãe libera melatonina na madrugada para esse bebê, né? Ela está no ápice dela ali, produzindo melatonina. Então, é um hormônio que vai ajudar com que essa criança durma melhor. Mas essa criança vai dormir melhor quando acabar essa estrogestação, a partir do 3º mês, né? A gente observa muito que as mães, a privação de sono atrapalha muito a vida materna. Sim. Porque a mãe, ela precisa dormir.
Eu costumo dizer, o bebê dormiu, Durma durma com ele. junto com o bebê, porque a madrugada é longa, Uhum. né? Às vezes a madrugada também é solitária, porque você não vai querer acordar o seu parceiro, porque ele tem Sim, que trabalhar no outro dia. Mas, epa, é 50% de cada, 50% da mãe, 50% do do pai. pai. Não interessa se você vai trabalhar no outro dia, meu parceiro, fizemos juntos. Uhum. A responsabilidade Responsabilidade é é dos dois. nossa, tá? Então, às vezes, quando a gente se torna mãe, a gente coloca aqui, ó, a gente coloca os nossos filhotes embaixo das nossas asas e deixa o parceiro de boa, não. O Responsabilidade. parceiro tem que ser responsável também. Nem que seja para rotar, trocar a fralda, limpar esse bebê enquanto essa mãe descansa, porque a madrugada é longa. Às vezes esse bebê acorda 1 hora da manhã, vai dormir 6 horas da manhã, a mãe tá até no S de sono. Então a gente sabe que a privação de sono atrapalha muito isso, e aí, infelizmente, a gente sabe que isso não é só a família que fala, dá uma mamadeira para esse guri dormir a noite inteira. Mas a gente também vê profissionais de saúde oferecendo essa mamadeira para essa mãe, essa fórmula para a mãe, Sim. achando que, olha, mãe, já que você quer dormir, vamos colocar essa mamadeira aí no horário noturno para essa criança dormir melhor. Mas aí a gente está fazendo o quê, Miriam? Uma bola de neve? Que a partir do momento que a gente introduz uma mamadeira, uma fórmula, a criança vai preferir o quê? A mamadeira, né? E aí a gente sabe que essa mamadeira vai ocasionar desmame precoce, esses bebês vão sair do seio, a sua produção de leite vai diminuir, porque o que faz com que aumente a produção de leite, a quantidade de vezes que o bebê vem essa mama, e se esse bebê não vem, o cérebro vai entender o quê? Não tenho necessidade de produzir o leite. Então, diminui a produção de leite realmente a partir do momento que a gente introduz uma fórmula, uma mamadeira nessa criança. Até quando eu saí do. Quando eu tive os gêmeos, a primeira coisa que foi lá pro meu quarto foi a fórmula. Eles já introduziram a fórmula. Não perguntou nem, mãe, vai ser só o leite materno? Vai conseguir os dois? Não, eles já foram com a fórmula. Infelizmente, isso é uma cultura, eu acho que daqui do nosso estado, mas infelizmente as maternidades daqui, os bebês eles já saem com a prescrição de 10 ml de fórmula. Sim. Mal sabem essas mães que ali ela está produzindo o melhor leite no momento para o seu bebê, que é o colostro. Até porque a gente tem um anticorpos que as crianças precisam. Sim. A fórmula vai ter anticorpos De da nada, vaca, de nada praticamente. que é para o bezerro, na verdade, não é para o E bebê. não é para o bebê. Então essas mães elas acabam tendo essas desorientações, infelizmente. Foi igual eu falei, elas preparam para o parto. Não preparam para o pós-parto, não preparam para a amamentação. A consultoria de amamentação tem que ser realizada durante a gestação. Porque aí, quando essa mãe estiver lá na maternidade, ela vai falar: epa, agora é meu leite colostro que está saindo. O meu leite colostro é o melhor leite que eu tenho para o meu bebê. É esse colostro aí que a gente fala que é padrão ouro, que a corzinha dele é um pouquinho amarelada, né? É o leite imunologicamente mais importante que essa criança vai ingerir. E o colostro duraria em torno de 3, 4, até 5 dias pós-parto, quando ocorre a pojadura, que é aquela descida do leite. Então, é a hora da mãe dar seio para esse bebê. Então, às vezes, na maternidade, ela não é ensinada a amamentar esse bebê. Sim. Mas é ensinada ali, ó, dá ali o seu copinho com 10 ml de fórmula. Então, no primeiro dia, o estômagozinho desse bebê comporta mais ou menos em torno de 5 a 7 ml de colostro. É pouco mesmo o colostro, ele sai em pequena quantidade. Mas o bebê ele já está com uma prescrição de 10 ml de fórmula. É realmente 10 ml para um estômago que está acostumado ali com até 7 ml, que é no primeiro dia, vai ficar dilatado mesmo, vai aumentar esse estômago e esse bebê vai dormir, porque ele não está preparado, o organismo dele não está preparado para fazer essa digestão. E os pais, você já deu até ajuda antes com os pais, para eles introduzir, para eles ajudar a mãe? Sim, a consultoria, eu realizo consultoria de amamentação durante a gestação, né? E é muito bacana quando os pais participam da consultoria durante a gestação e essas mães também. Por quê? Porque quando ocorre, chega na maternidade, ela sabe que ela está produzindo um leite colostro e que o bebê tem que vir mais vezes a mama ali na maternidade, ao invés de deixar o bebê dormindo lá, porque o bebê não vai dormir. Então, se o bebê não tiver estímulo, ele vai dormir, então isso é perigoso para a mãe. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, ó, de 1 hora e meia a cada 2 horas, você coloca o bebê na mama. E aí, quando chega aí em torno de 15, 20 dias pós-parto, esse leite de transição já muda para o leite maduro, que vai até
o desmame, né? Então a mãe ela produz 3 tipos de leite para esse bebê ser absorvido, né? Para esse bebê ingerir esses 3 tipos de leite. Então é um passo de cada vez, né? Então às vezes aquela mulher vê aquela mama volumosa aí nos primeiros dias, aí com 15, 20 dias essa mama não está tão mais volumosa, porque o seu cérebro já entendeu que não tem necessidade de produzir leite como eu estava produzindo antigamente, né? Como eu estava produzindo nos dias anteriores. Então as coisas começam a se adaptar. O seu cérebro começa a entender o quê? Eu vou produzir leite para devida hora que o bebê vem à mama. Então a gente tem que tomar cuidado aí também, porque esses leites maternos, eles são ricos em hormônios, né? Tem hormônio aí do sono, tem um hormônio para o bebê ficar acordado. Então, assim, é importante a mãe amamentar, porque ela está liberando hormônios importantes para esse bebê. Seja melatonina, seja cortisol, seja GH. Então, assim, tudo isso é benéfico para o bebê ou aleitamento materno. E além de ser de graça, né? É de graça. A mãe está produzindo leite ali na mamada, diferente de quando a gente compra uma fórmula que às vezes é em torno de 50, 100, 200 reais uma lata de fórmula. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente tem que incentivar mais essas mulheres na gestação, falar sobre aleitamento materno na gestação e incentivar, principalmente as maternidades aqui do nosso município, fazer com que essa mulher amamente mais, porque isso, essas mulheres amamentando melhores, a gente sabe que esses bebês dificilmente vão adoecer. A gente vê aí um monte de criança com bronquiolite, e a gente vai ver os históricos dessas mães, a grande maioria não amamentou, né? A gente sabe que bebê que amamenta pode ocasionar, pegar bronquiolite, pneumonia, diarreia, mas é menos, né? O bebê ele fica menos do que essas crianças que utilizam fórmula. Então, a criança que utiliza a fórmula, elas adoecem muito mais, né? Então, eu acho que os gestores, né, do nosso município, eles tinham que se preocupar em intensificar, em aumentar o aleitamento materno, porque isso futuramente vai ser melhor para essas pessoas, porque vai prevenir de hipertensão, diabetes, obesidade, né? Então, e não tem uma campanha, né, sobre isso? Olha, a gente sabe que no agosto, tá chegando agosto aí, tem um agosto dourado. Aí as unidades de Cuiabá, de Várzea Grande, se enfeitam para ficar dourada para falar sobre aleitamento materno. Mas o aleitamento materno, a gente não tem que falar somente no agosto dourado. O aleitamento materno, a gente tem que falar diariamente. Todo dia a gente tem que falar sobre leite materno. Porque todo dia essas mulheres, elas são metralhadas, são bombardeadas por informações incorretas que tem aí pela internet. Sim. E é de até 2 anos para amamentar. Ou mais. Ou isso daí que eu ia perguntar. A gente amamentando mais, muitas vezes a gente sai, a criança vai lá e o pessoal, mas ainda está amamentando? Não tirou? Não é um processo fácil até para a criança sair do peito. Não é. E o desmame é muito mais, eu acho que é muito mais com a mãe. A mãe ela tem que estar preparada para o desmame, né? Tudo bem que às vezes a gente sabe que essa criança com 1 ano, 2 anos, ela já come outro tipo de alimento, mas o leite materno ainda é importante para essa criança, como o Ministério da Saúde preconiza, 2 anos ou mais, né? Então, assim, tem gente que fala bem assim, deu 6 meses, tá bom tamanho, não quero mais amamentar essa criança. Mas isso pode prejudicar futuramente essa criança. Então, assim, a gente sabe que criança que amamenta por mais tempo, dificilmente adoece. Por exemplo, eu amamentei até os 4 anos. Para sair do peito foi uma conversa que teve que ter, mas isso também não prejudica. Não prejudica, não prejudica a criança, não prejudica não. E a sua filha que amamentou no seio, ela adoece? Não, nem os gêmeos. Nem os gêmeos. Apesar de ter mamado menos. Mas é pouco, assim, a gente observa esses benefícios. Mesmo que a sua amamentação com os gêmeos tenha durado 4 meses, foi o tempo da amamentação de vocês. A outra durou 4 anos, e foi o tempo de amamentação de vocês. E isso tá tudo bem. O problema é que às vezes a gente rotula demais, a gente pressiona muito essa mulher no pós-parto. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar para essa mulher no pós-parto, o que a gente vai falar com essa mulher que está amamentando, porque às vezes uma fala negativa prejudica o processo todinho da amamentação. E se você estava feliz amamentando,
continue. Eu lembro que quando o meu gêmeo, eles não quiseram mais. Eu Uhum. colocava e eles tiravam e não queria. Aí eu cheguei na médica, e falei para ela: "Olha, doutora, eles não querem, eu não estou conseguindo". Ela falou assim: "Olha, se morrer a culpa é sua". E eu fiquei tão mal, assim, eu falei: "Meu Deus". É, eu sempre costumo dizer que a gente tem que nutrir essa criança, a gente tem que a gente tem que alimentar a criança. Não importa qual é o tipo de alimento que essa criança vai ingerir. A gente sabe dos benefícios do aleitamento materno, Sim, mas às vezes uma fala negativa, sim, essa produção de leite que estava ótima, ela vai diminuir. diminuir. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que ingerir realmente fórmula para essa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente vai falar para essa mãe. Mas eu digo isso de coração porque, assim, às vezes é a avó, é de dentro Sim, de casa sim. que vem essa fala negativa. A sogra, né? Às vezes a sogra também falam coisa bem assim, eu não amamentei meu filho, minha filha. Ela sai e fala bem assim, meu filho, vai lá, compra uma fórmula, compra uma mamadeira, vamos dar para essa criança. E o chazinho? Chazinho de erva doce, chazinho de para tirar a cólica dessa criança, né? E a gente sabe que chá também não é recomendável, muito pelo Nem contrário, água, né, nos nem 6 meses. nem água. Então, o bebê até o 6º mês, ele só precisa do leite materno, ele não precisa de água, ele não precisa de chá, mesmo porque a gente sabe que isso é prejudicial para a criança. Ah, mas Cuiabá faz 40 graus. O leite também materno produz a água ali Água. necessária Uhum. para o seu bebê suprir. Então, não tem Tanto necessidade que de. quando tá mais quente, eles vão querer mais, porque fica com mais Isso, sede. eles vão ver Aham. mais vezes a mama, e é normal. Então, às vezes, essa mulher, ela tá ali 4 meses de licença maternidade, né? Mas ela tem que cuidar de casa, tem que lavar, passar, cozinhar. Ei, deixa a casa de lado. Quando o Uhum. marido chegar do trabalho, o Ele marido ajuda. faz esses Uhum. trabalhos. Nada Uhum. mais justo. Não Sim. vai cair a mão do marido, não vai cair nada ele lavar uma louça, fazer uma comida, arrumar a casa. Você está ali exclusiva para o seu filho, né? Eu lembro no meu pós-parto com a minha primeira filha, o meu marido na época ele fazia tudo. Ele falava: "Bem, a sua função é dar o seio dela. A única coisa que eu não posso fazer é dar o peito". Aham. Então a Maria Luísa, ela ficava, ó, de peito em peito. A Maria Luísa, ela engordava 1,5 kg no mês em aleitamento materno Materno. exclusivo. Era 1,5 kg por mês. E isso aconteceu também com o processo do Arthur. Eu ficava à disposição das crianças. Então, quando a Maria Luísa estava lá com seus 2 anos e meio, o Arthur ficava de um lado para o outro, eu tinha que fazer as outras coisas, mas eu falava: olha, Maria Luísa, brinca aí, fica aqui, que agora é a hora do mamar do irmão. Então, a gente vai se adaptando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer com essa mãe aí nesses primeiros dias, as orientações que essa mãe vai receber. E eu sempre costumo dizer, porque eu também ministro um mini curso para pais de primeira viagem, e aí eu gosto muito da questão do mini curso porque eu ensino os pais os cuidados básicos e essenciais com essa criança. E aí, durante o curso, a gente orienta os pais o que, que eles têm que fazer, como que eles vão fazer. E eu sempre falo, cada um diz não para a sua mãe, né? Você diz não para sua mãe, você, parceiro, diz não para a sua. Porque às vezes a puérpera vai estar com a cabeça a mil, pode acabar falando alguma coisa que a sogra não vai gostar. Sim, Então cada um cuide da sua mãe. sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar para essas mães. Até porque ela fala: "Vai lá, meu filho, compra uma chupeta para beber, vai lá". E a gente sabe que chupeta, eu sempre costumo dizer que chupeta é cala a boca de criança. Sim, A criança não está pedindo a chupeta, mas a gente enfia a chupeta até ela começar a sugar. E a gente sabe que a chupeta pula o quê? Mamada. amada. Pula Aham. mamada, porque a criança está fazendo, além da criança chupar a chupeta, ela faz uma sucção não nutritiva. A criança ela está aprendendo a aumentar. Então, a última coisa que ela aprendeu foi o quê? Uma sucção não nutritiva. O que ela vai fazer no seu seio? A mesma coisa que ela fez na chupeta. Aí a mãe tenta abrir a boca da criança, aí tenta estimular. Aí a gente já até observa que a boquinha do bebê que chupa a chupeta de mamadeira é diferente. Aí ele vai querer fazer a mesma coisa na mama da mãe. Então, assim, chupeta, assim como mamadeira, assim como bico de silicone, faz com que o bebê desmame precocemente. O bom é até os 6 meses, se Aleitamento possível, materno só exclusivo. só o leite materno. Só o leite materno. Não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de nada. Depois do 6º mês, a introdução alimentar com aleitamento materno e continua com 2 anos ou mais, aí como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, né, Sociedade Brasileira de Pediatria.
Isadora, como que a família pode ajudar nos primeiros dias no pós-parto? Não indo na casa da mãe, deixando somente a mãe, o parceiro e o bebê em casa. Infelizmente, a família quer ajudar essa mãe no pós-parto. Na verdade, a família, eu sempre costumo dizer que essa família, que a gente chama de rede de apoio, é para ir na sua casa para lavar, passar, cozinhar. Tchau e benção. Não precisa fazer mais do que isso. Porque, infelizmente, essa família, ela vai interferir no processo da amamentação. Porque essa avó que está indo lá cuidar da sua filha, ela teve, nasceu ali na década de 70, 80, as orientações eram uma. De dar chazinho, de colocar faixa no umbigo, né? De dar banho de chá de picão na criança. Então, essas orientações que essas mães receberam das suas mães, no caso, bisavó. E aí, quando essas mães vão na residência, elas querem fazer tudo aquilo que a mãe ensinou para ela, né? Porque deu certo na criação dos filhos com o neto. E a gente sabe que isso está errado, né? A gente sabe que quando a gente introduz um chazinho de erva doce para tirar a cólica do bebê, a gente aumenta muito mais a cólica do bebê e não é recomendado, porque a gente está pulando mamada. Então, o que eu gosto de dizer para essas avós que estão indo lá cuidar das suas filhas no pós-parto é que você fique em casa. Manda a marmita lá para sua filha comer, porque o casal, os pais, eles precisam aprender a conhecer esse bebê. Porque é um bebê que ficou 9 meses dentro da barriga. E você está lá alguns dias com aquela criança e, querendo ou não, a informação familiar, a família opinando na cabeça dessa mãe, desse marido, atrapalha aí no processo da amamentação, no cuidado com essa criança. Então, eu gosto de falar, né, principalmente nos cursos que eu ministro, que a família só vai lá para lavar, passar, cozinhar e olhe lá, porque isso o marido pode fazer, né? Sim. Então, é importante o casal ficar junto com aquele bebê, né, para fazer com que tenha bons sucessos aí no pós-parto, na amamentação, e que o casal identifique aí, conheça o seu filho junto, porque às vezes a avó chega lá, já chega com uma lata de nã, já chega com uma mamadeira, já chega com a chupeta, porque as pessoas não estão acostumadas com o choro do bebê, Sim. acha que o bebê chorando, o bebê a gente está maltratando o bebê, mas não tem nenhum artigo científico falando que o bebê morreu porque chorou demais. Ô filha, não segura esse Não bebê, senão segura ele vai esse bebê ficar mal assim, vai ficar mal acostumado. acostumado. O bebê não pode ir no colo porque esse bebê fica mal acostumado, porque isso é cultura das avós, é lá de antigamente, de 1970, 80, e assim era. As crianças era mais fácil deixar a criança no carrinho lá, porque a criança tem que se acostumar no carrinho, do que a criança ficar no colo. Mas essa criança nem sabe que nasceu. Por isso que essa teoria de gestação deixa muito bem claro que essa criança, durante esses 3 primeiros meses, ela precisa ser gestada no colo. Então, às vezes, a criança vai dormir melhor no colo do que dormir no berço, do que dormir no carrinho. Não tem nada demais dormir no colo, abusem do colo. Então, assim, as avós, eu sempre costumo dizer que fique na sua casa, manda mensagenzinha. Mesmo porque agora a gente está numa época aí de doenças. Sim. Né? A família vai na casa dessa mulher, aí quer abraçar, quer beijar essa criança. O risco de uma pneumonia, de uma bronquiolite está em alta, Covid está em alta. A gente tem históricos de crianças que têm Covid, por quê? Porque o familiar vai lá, beija aquela criança, né? Essa criança não tem todas as imunidades adquiridas, né? Por mais que está ali no aleitamento materno, mas tem as questões das vacinas que são importantes. Então, assim, a pessoa pariu, não vá visitar. Não tem necessidade de visitar. Porque quando essa mãe ficar doente com essa criança na UTI ou no hospital, ninguém vai falar para ela bem assim, eu preciso aí, eu posso aí te ajudar a ficar com essa criança no hospital? A mãe, ela fica sozinha no hospital com a criança. Então, durante o nascimento, durante esses 3 primeiros meses, não vai. E eu gosto de falar desse, pode colocar a culpa na Isadora. A Isadora fala, orienta para não ir. Não tem necessidade de ir visitar a criança. Né? Não tem necessidade de ficar ali com aquela criança. Deixa os pais cuidarem dessa criança, porque esses pais precisam aprender sobre esse seu filho. A nossa cultura é muito assim, nasceu a criança, vamos lá visitar. Aí chega lá, pega a criança, dá para outra criança segurar para tirar fotinha, dá beijo na criança, outra criança também vai lá, dá beijo na criança, isso daí não é legal. Não é legal. E não vai, gente. Não vai, porque tá cheio de doença aí, não é para ir. O que você quer fazer? Visitar a criança nem sabe, que você nem enxerga direito. A criança nem tá enxergando.
Aí a mãe tá com dificuldade de amamentar, a mãe não consegue sentar direito, não consegue fazer com que esse bebê abocanhe corretamente, mas tá lá o povo. Tá pegando errado, tá fazendo não sei o quê, vamos comprar a fórmula, cadê o chazinho de ervador? Gente, coitada dessa mãe. A mãe quer ficar lá Em de paz, short, de peito de peito de fora. E tem gente, eu tô indo aí fazer visitinha. Não vá fazer visitinha. Eu lembro, eu vou falar de um caso que eu tinha uma colega de trabalho. Eu acho que a Maria Luísa estava com uns 10 dias, foi na minha casa. E na época meu marido falou bem assim, olha, eu não vou acordá-la porque ela acabou de dormir. Isso podia ser 19 e pouco, ela acabou de dormir com a Maria Luísa. Até hoje a cidadã não fala comigo, graças a Deus. Não fala. E graças a Deus que não fala comigo. Porque era um momento que eu estava passando por cansaço, privação de sono. Então, quando um parceiro diz não, é a melhor coisa para essa mãe. Porque às vezes essa mãe está tão sensível, está tão debilitada, que ela não vai conseguir falar não. Então, nos cursos que eu ministro, eu sempre falo para o parceiro, você é responsável pelo não. Não vem na minha casa, não pode receber visita. Os avós querem visitar, então faça teste Covid antes de vir na minha casa. Coloca máscara, coloca álcool 70, passa álcool 70 na mão, mas não pega essa criança. Não beija as não crianças. beija a criança, entendeu? Não tá na hora de ficar beijando criança. Então, às vezes, os avós eles vão ficar chateados, os tios vão ficar chateados, mas tem que entender que se essa criança adoecer, vai sobrar somente pro casal, porque vocês não vão no hospital cuidar dessa criança. E o que o pai pode ajudar nesse pós-parto? O pai pode fazer tudo. Pode fazer tudo, deve fazer tudo, tá? O pai ele pode trocar a fralda, ele pode dar banho, pode fazer limpeza do corpo umbilical, pode colocar roupinha, pode colocar o bebê na posição de arroto, pode ofertar o leite para o bebê, seja no copinho, seja na colher dosadora, né? Ao invés de introduzir uma mamadeira, porque a gente sabe que isso pode ocasionar um desmame precoce, o pai ele pode dar o leite para o bebê na colherzinha dosadora, no copinho. Então o pai ele pode fazer tudo, né? A única coisa que às vezes o pai não vai dar é o seio, né? Porque isso é da natureza da mulher. Mas o resto tem que colocar o parceiro para fazer mesmo. E eu acho que é importante quando esse parceiro, infelizmente, no Brasil, a licença paternidade é 5 dias. O que o pai faz em 5 dias? Não faz muita coisa. Então, às vezes, esse pai ele pega um mês de férias, né? Ou tem empresa que disponibiliza o pai ficar um tempinho mais. Esse pai pode fazer home office, trabalhar dentro de casa. E vocês não sabem o quanto é benéfico o pai estar presente ali nesses primeiros 3 meses de pós-parto, né? Porque às vezes essa mãe ela vai estar insegura, ela vai chorar e vai ter ali o parceiro para ajudar essa mãe, reerguer essa mãe. Porque às vezes nesse baby blues aí, nessa tristeza puerperal, é o parceiro que vai falar bem assim, vamos, é assim mesmo, tá tudo bem, nosso filho tá saudável, tá chorando, mas a gente tá aqui, ó, para aprender junto com ele, porque o bebê também não sabe. E o meio de comunicação do bebê é através do choro. Sim. Então a gente tem que identificar esse choro do bebê, do que tá chorando, por que tá chorando. Nem todo choro é fome, nem todo choro é cólica, às vezes o bebê ele só quer colo. E deixa o bebê aonde? Lá no carrinho, lá no berço. Né? Então tudo isso a gente tem que mudar aí. E tem que colocar mais os pais nesse pós-parto aí. Porque o pai também é pai, é 50% de cada. Né? Então a gente tem o hábito de fechar, criar, não fazer com que o pai não participe, mas o pai tem participação importante, fundamental aí no pós-parto. Tem muitos pais que não participam por culpa da mãe mesmo, por que culpa quer pegar todo o trabalho para ela. E aí depois a mãe não vai aguentar todo o trabalho que ela está pegando, que ela está absorvendo. Então, é importante fazer com que o pai participe desde a maternidade, tá? Desde a maternidade. Às vezes você vai estar lá deitada, dependendo da via de parto, põe o pai para trocar a fralda, para limpar o coto umbilical, para dar o banhozinho no bebê, entendeu? E os pais precisam aprender a cuidar. Isadora, deixa seu contato, seu telefone, para quem quiser saber mais sobre aleitamento, quem quiser fazer seus cursos. Ótimo, obrigada. Eu vou passar o telefone de contato, que é o 65 981 28 6906. Estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, né, e TikTok também, no Amamente com Amor. E estou aqui para as mães que necessitarem, que precisarem de auxílio e aprender sobre aleitamento materno durante a gravidez e no pós-parto. Eu peço para vocês compartilhem, curta e comente nessa nossa entrevista. Muito obrigada.